ok, eu tô aqui, eu tô presente, eu tô alinhada, o que eu faço com esse campo que está na minha frente? Faça as perguntas certas. Faça as perguntas que te conectem com o campo, porque um erro muito comum e que dá problema é fazer pergunta errada. É aquela coisa, né? A resposta, a boa resposta tá aí, você só precisa saber fazer a pergunta certa. Então, tipo, fazer pergunta fechada que induz a uma resposta pré-definida, tiro no pé, entende? Isso limita a sua leitura de campo e impede que a verdadeira dinâmica que está escondida ali seja, então, revelada. Esse é um problema muito comum. Né? E o que eu ensino para os meus alunos, né, e que eu quero que você aprenda também, como solução para isso, é fazer pergunta certa. E a pergunta certa, você fala assim, como que eu vou saber qual que é a pergunta certa? Começa abrindo as suas perguntas, sabe? Perguntas que convidam o campo a se revelar por completo. Né? Um exemplo disso, você quer ver um exemplo bobo disso, que muitas vezes, né, porque a gente faz um trabalho de supervisão, então eu vejo meus alunos trabalhando, então de repente você pode substituir uma coisa, né, você faz uma pergunta ali para um representante, né, para uma pergunta ali dentro do campo, tipo, você sente raiva? Você está induzindo uma resposta, percebe? Porque você pode estar até sentindo, percebendo aquela energia de raiva ali. Aquilo pode estar, né, escrito com todas as letras, mas quando você manda uma pergunta dessa, você está orientando. Às vezes o cliente nem está sentindo raiva e fala, é mesmo, né? Estou sentindo raiva. Porque a gente é manipulável, a gente é induzível. Então, assim, o seu trabalho ali é manter a neutralidade e permitir com que o cliente faça esse percurso e chegue lá. Então, o que você vai fazer? Em vez de perguntar se você sente raiva, você fala assim, o que você sente quando você olha para isso? Toda a diferença, entende? Porque aí você permite, porque não se trata de falar assim, olha, muito bem, adivinhei que era raiva, tá vendo? Não, claro que não. O que se trata é assim, de você facilitar um caminho para que esse cliente chegue no que realmente está emocionalmente implicado naquele emaranhado. Pouco importa se é o que você acha que é ou que não é. Né? Uma das posturas do ajudante é eu vou sem intenção, eu não quero nada para esse campo. Então, quando você abre essa pergunta, o que você sente quando você olha para isso? Né? Onde você é tocado? E você pode mirar também, onde que isso está no seu corpo, entende? Você permite a esse cliente fazer esse mergulho de interiorização e chegar no que realmente interessa. E isso faz toda a diferença. A pergunta certa, né? A pergunta certa, livre de expectativa e de controle, que é o quarto passo que a gente chega. Então, assim, você precisa liberar a sua expectativa e a sua ilusão de controle, porque você não controla nada, não está na sua alçada e nem é o seu trabalho controlar nada. Você ancora a energia para facilitar com que esse percurso, a constelação que o outro está fazendo, o movimento sistêmico que o outro está conduzindo, porque é ele que ancora, você só é o facilitador, entende? Essa é uma barreira muito grande, é um problema sério, querer controlar o resultado do movimento sistêmico, pelo amor de Deus, gente, para parar agora, pode parar com isso agora, isso acontece quando? Quando você, facilitador, entra aí na sessão com expectativa de como o processo tem que fluir, você entra nesse lugar, isso, ó, péssimo, entende? Porque você já saiu de pressupostos, né, básicos da sua postura de ajudante, que é começar sem intenção, eu não quero nada, eu não conserto nada, não tem nada para consertar aqui. Tudo que a gente está fazendo é restabelecer o fluxo do amor e não está na minha alçada julgar o que é melhor para esse campo, entende? Desce uns 10 degraus desse lugarzinho e se coloca no seu lugar direito, né? Humilde diante da sabedoria desse campo que está ali, que ele pode se revelar. Quanto mais humilde você se colocar diante desse campo, mais ele se abre para você. Então, assim, não tentar controlar, entrar na sessão com expectativa de como o processo deve fluir, te coloca num lugar de falsa, porque é uma ilusão de uma superioridade e que como se você tivesse esse poder, e você não tem, desculpa acabar com a sua ilusão, mas você não tem, entende? Nem eu tenho, nem ninguém tem, nem é esse o nosso serviço. Então, o que você pode fazer para solucionar esse problema? Porque às vezes não é porque você é ruim, né? Mas é porque assim, nossa, é do amor do seu coração, eu quero ajudar essa pessoa, então você cria uma expectativa de como isso deve fluir. Então assim, para que o campo
Mostre as dinâmicas mais profundas para que você possa realmente trazer resultado extraordinário para aquele cliente. Você precisa soltar o controle e confiar no processo, entende? Então, assim, é muito importante, eu insisto muito isso no método Ecos com os meus alunos. Você precisa aprender a entrar no campo, entrar e sair, né? Foco grande, detalhe grande, como se fosse, assim, um livrinho bem branco, tá? Uma pagininha bem em branco, um arquivinho que você vai digitar lá completamente limpo, completamente em branco. Para quê? Para que quem precisa imprimir os caracteres ali para que você possa captar, que é o campo, que é a inteligência que opera através daquele sistema familiar, mostre para você o que precisa ser visto. Se você já vem com a historinha contada dentro de você, o que você vai ver? A sua historinha que está escrita nesse papel, que deveria estar em branco. E é essa historinha que vai atingir a sua condução. E muitas vezes isso vai vir de onde? Da sua própria amarração, dos seus próprios emaranhados, das suas próprias coraças, porque é como você se conta as historinhas, você, eu e todo mundo, entende? Então, se eu tô com o livrinho já todo, pagininhas preenchidas, eu não tenho como ver nada novo. É aquela coisa, né? Como é que você quer que sua taça seja cheia, se ela já preenchida, se ela já tá cheia? A gente precisa se esvaziar. Né? E todos os passos que a gente veio trazendo aqui são o que permite a gente esvaziar essa taça. Né? Então, assim, como é que eu esvazio a minha taça? E aí a gente chega num passo que é fundamental: praticar confiança. Né? Confiança no processo, confiança no ensinamento, confiança no fluxo da vida, confiança no amor, confiança na organização superior do universo, confiança em tudo, entende? Porque, assim, é um problema grave a insegurança, ela é uma barreira forte e que todo mundo enfrenta. Fica atenta às próximas lives que eu vou fazer, que eu vou compartilhar mais estratégias práticas para te ajudar a crescer, para te ajudar a se destacar na sua prática, que esse é o meu plano, essa é a minha missão. Formar uma comunidade de consteladores de resultado que levam a constelação para um outro nível de prática.